Muito bom, quanta gente está entrando aqui. Boa tarde, pessoal. Eu sou do de Campos da Abrastoa. É uma satisfação tanta gente aqui conosco para prestigiar essa nossa ação com esse parceiro tão especial, tão importante para nós que é Foz do Iguaçu. Bom, enquanto está todo mundo entrando, quero pedir para todo mundo que registre as suas perguntas e as suas dúvidas aqui no Q&A, né? A gente vai ter o nosso Pablo Zabala falando um pouquinho, depois vamos ter a Célia, da Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu, contando um pouquinho do destino, as novidades e tudo mais para vocês, gente. Então, vou pedir para que as perguntas que vocês podem fazer para a gente, para a Célia responder no final, vocês registrem aqui no Q&A, ok? Vão registrando ali, que eu vou captando todas aqui. Depois da apresentação, entre hoje e amanhã, todos vão receber esse conteúdo apresentado aqui para a Célia, tanto a apresentação como os vídeos, né? A gente já tem aqui uma turminha bacana que entrou, então eu acho que eu já posso aqui passar a palavra para o nosso membro do Conselho de Administração e membro do grupo de especialistas da Abrastoa, que é o Pablo Zabala. Pablo, vamos lá. Boa tarde a todos, obrigado pela presença, é um prazer estar aqui com vocês. Em nome da Abrastoa e dos nossos parceiros, né, aqui é a Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu, a gente agradece a participação e o interesse nas nossas apresentações aqui de especialistas, né, e a gente vai falar sobre Foz do Iguaçu. Vocês sabem que informação é a alma do negócio, né, saber que hora decidir, né, quando viajar, por quê, é fundamental para que as empresas possam desenvolver os destinos, que elas possam, né, criar novos produtos, que elas possam fazer um trabalho mais assertivo e assim trazer um produto de qualidade para que o público ele não só visite uma vez, mas visite muitas vezes e fale muito bem desse destino, né, e que esse destino seja cada vez mais grandioso, que todos sabemos que Foz do Iguaçu já é um destino nacional e internacional dos melhores e mais representados que a gente tem no Brasil. E isso é uma felicidade para a gente. Então, a gente está aqui para trocar essas informações. Hoje a gente vai falar de Foz do Iguaçu. Há alguns dias, a Abrastoa fez o lançamento do boletim mensal Abrastoa, onde a gente compila várias informações de destinos, de tendências de destinos nacionais e internacionais. E o de julho mostrou que a flexibilização das medidas restritivas, né, aliadas à vacinação e os protocolos de segurança, ampliaram os resultados, né, e de procura, né, tudo isso com as testagens, né, tudo isso são fatores que contam muito na hora dos clientes escolherem o destino hoje em dia, né, por causa da segurança, né, de se sentirem seguros em viajar. E Foz do Iguaçu fez isso muito bem. Foz do Iguaçu hoje conta com 96% da população adulta vacinada, isso é um marco e é um trabalho realmente fantástico que a Prefeitura, enfim, o Governo do Estado e a Secretaria de Turismo têm feito. E, com isso, claro, foram decretadas algumas medidas, né, que liberaram 100% a ocupação dos meios de hospedagem, o que facilita, então, né, a tranquilidade para o hóspede de poder viajar e se hospedar bem. Então, são muitos fatores que fazem que as viagens sejam favoráveis, né? No Brasil, as regiões Nordeste e Sul seguem entre as mais procuradas no mês de julho. A gente sabe que no mês de julho, que é um mês de férias e de inverno, a gente tem aí a procura bastante ampla do destino Sul, né? E essas experiências em meio à natureza, né? E que está tão em alta junto com os turistas. Então, as belezas naturais de Foz do Iguaçu são realmente algo, são impressionantes, são belíssimas. Eu conheço, fui, adoro, sempre que posso volto, meus filhos adoram, é realmente um destino fantástico. Bom, Foz do Iguaçu também tem atualizações para trazer para vocês, com certeza, que colocarão esses destinos assim, na prateleira de vocês, operadores. E para isso, né, para mais informações, eu vou convidar então a Célia Andrade, da Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu, para trazer essas atualizações e para falar mais sobre esse destino fantástico que é Foz do Iguaçu, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aproveitar bastante. Obrigado, Célia, pela presença, a palavra é toda sua.
Obrigado. Só quero começar pedindo para o Dante colocar um vídeo de abertura que é para inspirar vocês, chamar bem para Foz, e aí na sequência a gente começa a conversar. Viajar é sempre uma oportunidade para se reconectar, respirar ar puro, se aventurar, ver de perto as maravilhas da natureza e a grandiosidade da engenharia humana. Viver várias experiências num só lugar. Aqui tudo é pensado para você, com mais acolhimento, diversão e emoção. Foz do Iguaçu. Várias viagens num só destino. Então é isso, boa tarde a todos, é uma grande satisfação que eu venho hoje conversar com vocês, trazer algumas atualizações sobre Foz do Iguaçu. Já vou começar compartilhando aqui a minha tela para que vocês me acompanhem com imagens aqui, tá bem? Bom, Foz do Iguaçu hoje tá um dia, estamos com 26 graus, está um dia um pouquinho chuvoso, mas tivemos já 30 e 32 graus essa semana, e temos a previsão já de logo dar uma aquecidinha, então já estamos nos despedindo do inverno, né? E para quem já veio a Foz, quem conhece Foz do Iguaçu, faz bastante calor, temos mais meses de calor, mas também temos um frio aí um pouco forte no nosso inverno. Bem, nós gostamos de falar que quem vem para Foz do Iguaçu, quem vem de Foz do Iguaçu, vem de um destino e oferece 3 países, né? Então, a gente já sabe que quem vem para Foz do Iguaçu, o brasileiro, especialmente que vem para Foz do Iguaçu, ele gosta de comprar, o brasileiro gosta de comprar, não é? Então, assim, pode atravessar para o Paraguai para comprar, pode ir para a Argentina tomar o seu vinho. Claro, vou abrir aqui um parênteses, que neste momento as fronteiras com a Argentina estão fechadas por uma determinação do governo argentino, por questões sanitárias, mas eles sinalizaram que devem abrir em outubro, e a gente já com essa questão de bastante adiantado com vacinação, e o Brasil também está caminhando com a vacinação, então a gente está com bastante esperança de que reabra realmente a fronteira. Eu vou comentando com vocês as coisas do destino, o que nós realmente temos de oferta, e quando for o caso de surgir algo que neste momento, por questões da pandemia, está fechado ou está temporariamente fechado, eu vou sempre lembrar vocês, tá bem? Então, a fronteira com a Argentina, neste momento, está fechada, mas já desde o início da pandemia, mas deve reabrir em seguida. Então, aqui, uma posição geográfica um pouco da cidade, aí você identifica pelas bandeiras o que é o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Então, veja que nós estamos realmente numa região de 3 fronteiras, né? Esse cantinho aqui é a foz do Rio Iguaçu, é onde o Rio Iguaçu termina, encontrando com o Rio Paraná e forma a nossa tríplice fronteira. Tem um ponto estratégico aí no mapa que a gente consegue visitar, é o Marco das 3 Fronteiras, e os turistas gostam muito, porque se sentem realmente num local bastante particular, né? Você está dentro do Brasil e na sua foto vai aparecer lá no fundo Argentina e Paraguai. Para atender a nossa demanda regional, falando aí dos 3 países, nós temos 3 aeroportos internacionais. O aeroporto de Foz do Iguaçu, que é o IGU, né, IGU, e foi ampliado. Hoje nós temos uma pista de pouso que já pode receber voos de longa distância, da Europa, Estados Unidos, então logo aí a gente vai ter novidades, esperamos ter voos de longa distância. Também, numa proporção regional, a gente consegue utilizar o aeroporto de Porto Iguaçu, Argentina. Aliás, esse aeroporto é bastante utilizado por argentinos que vêm de qualquer região do país deles, voam até Porto Iguaçu, portanto, eles fazem um voo doméstico, cruzam a fronteira e vêm para Foz do Iguaçu pegar voos para o Nordeste, para São Paulo, para o Rio, para diversos lugares, não muito para a região sul, porque por uma questão geográfica, né? Neste momento, como eu lembrei vocês, está fechada a fronteira, mas é uma rota bastante utilizada, também de brasileiros que são aqui da região, que vêm até Foz do Iguaçu de carro ou ônibus e cruzam a fronteira para usar o voo de Porto Iguaçu para outros lugares da Argentina, por se tornar eventualmente mais econômico.
E aí tem o aeroporto AGT no Paraguai, que ele conecta, assim, principalmente com Assunção, mas de Assunção também você tem aí saídas para diversos lugares da América do Sul e também Estados Unidos e Europa. Os tempos de voo, né, com Rio 1h50, com São Paulo 1h30, aí tem Buenos Aires a partir de Iguaçu e Lima, o voo de Lima, Peru, neste momento não está operando por causa da pandemia, porém a gente sabe que é uma rota muito utilizada, até dentro da América do Sul principalmente, mas também pela Ásia. Então, muitos asiáticos utilizam essa rota para chegar em Foz e às vezes para chegar no Brasil e de Foz dispersar para outras regiões, ou então cruzar a fronteira e ir para Argentina ou Chile. Como já foi comentado, né, nós temos 96% da população adulta de Foz do Iguaçu que já recebeu a primeira dose da vacina de coronavírus e 30% da população adulta já está totalmente imunizado, né, ou tomou dose única ou já tomou a segunda dose. Espera-se que até novembro nós tenhamos 100% da população adulta. Nós estamos tendo um índice muito bom de aceitação, assim, as pessoas não estão rejeitando a vacina, porque acredito eu que por ser uma cidade turística, a gente sabe da necessidade a cidade sofreu bastante com a questão de desemprego e de incertezas, né, desde o início da pandemia, então está todo mundo nessa corrente de vamos tomar a vacina e abrir todo o turismo, voltar todo o turismo ao que tínhamos antes da pandemia. Bom, um pouquinho de Foz do Iguaçu, né? Comentei com vocês que o verão faz bastante calor. No nosso inverno, a gente pode ter dias bastante frios, sabe? Chegamos a ter 2 graus até nesse inverno, mas ele não é um inverno longo e também não são muitos dias de frio, são poucos dias. E depois logo já dá uma aquecida, vai para 16, 18 graus. É uma cidade de médio porte, para os padrões brasileiros, e tem uma diversidade étnica e cultural bastante importante, porque aqui vieram muitas pessoas na construção de Itaipu, vieram pessoas que, em função do comércio do Paraguai, então a gente tem aqui cerca de 160 etnias, isso dados da Polícia Federal, de moradores estrangeiros, então veja que é uma cidade com menos de 300 mil habitantes, que tem mais de 150 etnias na mesma cidade. Então, me desculpem, eu equivoquei, são 103 etnias, tá bem? 103. 150 etnias são os países que visitaram as cataratas antes da pandemia, tá bom? Mas temos 103 etnias no país, então, na cidade, que é uma cidade de pequeno porte. Então, tem bastante essa variação cultural, você vai perceber na gastronomia, vai perceber no comércio, e isso flui muito bem aqui em Foz. Nós somos o terceiro destino deixa eu só minimizar aqui, mais visitado por estrangeiros, de acordo com a Embratur, para lazer, né? Também temos aí ampla estrutura de eventos e corporativo, então Foz do Iguaçu tem lazer, tem belezas naturais, mas também tem serviços. A estrutura logística da cidade, ela favorece muito, porque não é uma cidade com grandes distâncias territoriais, né? É tudo bastante compilado, e nós não temos uma cidade tão populosa que tenha trânsito parado, então isso flui muito bem para a organização de eventos e também de roteiros turísticos, né? Quarto parque hoteleiro do Brasil, temos aí quase cerca de 30 mil leitos dia, né? E a rede hoteleira está concentrada principalmente no centro da cidade, na rodovia das Cataratas e na região da BR-277. Temos bastante diversificada oferta também de hotelaria. Vamos lá para o Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as cataratas. O Parque Nacional do Iguaçu é o parque que abriga as cataratas do Iguaçu, é uma área de 185 mil hectares de Mata Atlântica, é um dos maiores remanescentes, é o maior remanescente de Mata Atlântica do Brasil, e o Parque Nacional também é um patrimônio natural da humanidade, é tombado pela Unesco, e ele recentemente em 2011, né, recebeu o título da chancela de uma das novas 7 maravilhas da natureza, pela Fundação New Seven Wonders of the World.
Aqui é um pequeno croquis, um mapinha do que é dentro, do que é o Parque Nacional. Então, quando você entra nas cataratas, você tem uma área de estacionamento, e aí você já entra com um ônibus double deck, e deste ponto até as cataratas seriam 14 quilômetros de rodovia. Você pode fazer, muitas pessoas hoje estão valorizando bastante a questão de ar livre, caminhar, de fazer atividades ao ar livre. Então, se o seu cliente perguntar, posso entrar no Parque Nacional andando? Posso caminhar 14 quilômetros? Pode. Pode andar de bicicleta? Pode. E, neste momento, na entrada do parque, não temos mais a locação de bicicletas, mas deve voltar a oferta, né, de locação de bicicletas no Parque Nacional, com a nova concessão que vai ser renovada já para o ano que vem. Então, você veja que tem aqui um caminho que é o caminho do Macuco, né, a trilha para o passeio do Macuco Safari, que é o passeio de barco, e existem outras trilhas dentro do Parque Nacional. Então, uma das novidades que eu quero trazer para vocês é que o Parque Nacional do Iguaçu, ele está cadastrando, olha, bastante atenção, que eu adorei receber essa notícia, eles vão liberar, vão fazer esses lançamentos no dia 7 de setembro, fiquem atentos aí. Mas já trago em primeira mão. Eles vão cadastrar alguns profissionais da cidade, alguns guias de turismo que já têm esse perfil para turismo de natureza, sejam eles biólogos, às vezes historiadores, às vezes só guias de turismo que já têm essa inclinação pelo assunto de parques nacionais. Então, eles vão cadastrar esses guias que têm interesse e depois capacitá-los para fazerem turismo de observação de pássaros. Então, o que vai acontecer? O ICMBio vai capacitá-los e vai credenciá-los a fazer o passeio. O observador de pássaros, ele gosta de chegar de madrugada, ele gosta de fazer essa observação em horários que o parque normalmente não está aberto. Então, o operador vai comprar de um fornecedor local esse passeio, e só esse guia credenciado vai conseguir, vai ser autorizado a fazer esse passeio. Aí também o Parque Nacional está lançando aí aplicativo com novas rotas de caminhada dentro do parque. O que isso significa? Significa que o nosso turista ele vai querer ficar mais tempo dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Então, às vezes, aquele conceito que tínhamos antes de que com 2 horas você visita as cataratas, com 3 horas você visita as cataratas, já caiu por terra. É importante trazer essa informação para vocês, porque o cliente, se ele vier com pouco tempo, ele vai chegar aqui, vai chegar lá em vocês depois e vai falar, olha, eu gostaria de ter ficado mais tempo. Então, assim, o Parque Nacional do Iguaçu, ele está abrindo a nova concessão, que começa no ano que vem, ela já vai trazer essa responsabilidade de ofertar mais estruturas e mais alternativas dentro do parque. Então, eles cogitam a possibilidade de oferecer uma concessão para tirolesa, isso ainda não é uma coisa confirmada, mas uma tirolesa, passeios de caiaque. Outra coisa que eles têm já um planejamento para soltar um barco lá na parte anterior às cataratas, onde o rio está bem lento, e esse barco vai fazer uma viagem de cerca de 100 quilômetros pelo rio até uma outra cidade, tudo isso dentro do Parque Nacional do Iguaçu, uma cidade que chama-se Capanema, e ali o turista vai ter uma refeição e tal, e vai voltar. Ele chega a ser comparado, esse passeio, com uma experiência amazônica, porque imagine que você está num rio, já acima das cataratas, ele é um rio tranquilo, não é um rio de muita corredeira, um rio amplo, rodeado de floresta, totalmente rodeado de floresta. Então, é um passeio, assim, bastante esperado, né? E agora vamos para a parte turística, a estrutura que existe hoje, que é o que chama bastante a atenção dos nossos visitantes. Nós temos aí a Estação Porto Canoas, que é a parte do restaurante, isso já dentro lá da área de visitação das cataratas. Tem cafeterias, lojas de souvenir, assistência médica, emergencial, praça de alimentação. Uma atenção é que hoje os ingressos para as cataratas eles estão sendo vendidos somente online. O cliente compra, vai ter hora e data marcada. Caso precise trocar, pode trocar no site, não é uma operação complicada, mas tem que chegar lá nas cataratas com
com esse voucher no celular ou impresso, mas não tem venda de ingressos no Parque Nacional hoje. Isso foi uma mudança já depois da pandemia. Aqui um pouquinho das estruturas. Aqui na foto de baixo vocês vejam que é um restaurante, um deck sobre a água. Se vocês observarem no horizonte, você vai ver a umidade das cataratas. Esse restaurante está acima das cataratas, então você consegue sentar ali, ouvir o barulho das águas e sabendo que naquele horizonte ali é onde se precipitam as cachoeiras da Garganta do Diabo. Tá bem? As passarelas, elas são muito bem estruturadas, tem cerca de 1,2 km, tem áreas acessíveis, tá, para cadeiras de rodas, e o elevador, ele tem vários níveis de observatórios, de mirantes, para o turista observar em diferentes alturas. Tá? Aqui uma vista aérea, vocês podem observar que do lado direito da tela é o lado argentino, do lado esquerdo o lado brasileiro, e aqui o Hotel Belmont. Muitas pessoas perguntam, essa é uma pergunta bastante frequente, qual é o lado mais bonito das Cataratas do Iguaçu? Isso é muito pessoal, tá? Mas é importante que que você consiga mostrar a diferença e, se possível, quando estivermos com a fronteira aberta, sempre ofereça os dois lados, se possível, se houver tempo. Porque é necessário um dia para o lado brasileiro e um dia para o lado argentino. Então, quando há tempo, ofereça, porque o seu cliente vai ficar satisfeito de ver os dois lados. São perspectivas muito diferentes. Se você observar, a maior parte das quedas d'água, elas estão do lado argentino. O que significa que quando você está do lado brasileiro, você tem uma vista panorâmica, muito mais panorâmica. Então, se você considerar que o hotel, todas as janelas que estão de frente para o rio, elas dão visibilidade às Cataratas do Iguaçu. E é uma vista muito, embora essa foto aérea pareça distante, é uma vista muito próxima e belíssima de todo o cenário das Cataratas do Iguaçu. Então, o lado brasileiro, ele te dá uma vista mais panorâmica e já no final, ele te aproxima muito das cataratas. Nas próximas fotos eu vou conseguir mostrar isso para vocês. O lado argentino, ele te dá muita proximidade, ele tá aquela sensação de que você está no meio das cataratas, porque às vezes você está em cima da cachoeira, olhando de cima para baixo, e às vezes você está em frente. Só que se você visitar só o lado argentino, você corre o risco de não ter a vista de 100%, você corre o risco não, você não terá a vista de 100% das cataratas, porque você vai ver um grupo de cachoeiras aqui, depois você sai, pega um trenzinho, vai lá e vê a Garganta do Diabo. O passeio é maravilhoso, mas é importante se conhecer essas diferenças. O lado argentino nunca vai proporcionar 100% da vista das cataratas, e o lado brasileiro, sim, a maior parte do tempo de longe, e já no final a gente chega nessa parte aqui, que é uma parte, nosso cartão postal, né, geralmente, que é a parte que se aproxima muito mais. Deixa eu voltar aqui para falar para vocês alguns outros detalhes, né, que o maior conjunto de quedas d'água do mundo, com 275 cachoeiras ou saltos, e tem uma vazão média de 1.756 metros cúbicos por segundo. Tá? Essa passarela é bastante conhecida, do lado brasileiro. Se você observar no cantinho da imagem, você vai ver o mirante, e aqui alguns níveis de diferentes alturas de mirantes, para que você consiga, cada vez que você sobe aí 5 metros, 10 metros, 15 metros, você tem uma vista um pouco diferente das cataratas. Essa é a Garganta do Diabo, vista agora no sentido oposto. Vejam, vou voltar a foto. Aqui você está de frente, aquele conjunto de saltos lá do fundo são a Garganta do Diabo, e aqui você está vendo o contrário. Aqui do lado esquerdo da tela, você veja que tem um mirante, esse é o mirante da Garganta do Diabo, do lado argentino, porque agora a foto está invertida, né? Essa é a nossa passarela aqui do lado brasileiro, e uma vista um pouco mais distante, você vê as mesmas passarelas, só que agora um pouco mais alto. Esse é um dos níveis de mirantes, aqui mais outro. Eu gosto de lembrá-los também, que vocês podem oferecer sobre voos panorâmicos nas cataratas, mas também sobre outros atrativos da cidade.
Existem pessoas que gostam de ver Itaipu, desde a perspectiva do alto, né, de helicóptero, também o Marco das Três Fronteiras, as pontes com o Paraguai e com a Argentina. Então, é um destino que é bem interessante de fazer sobrevoo. Nós temos essa oferta. O passeio de barco Macuco Safari começa com uma trilha de 3 quilômetros dentro do parque, em carros elétricos, e depois desses 3 quilômetros você tem a opção de fazer uma caminhada e em seguida um passeio de lancha, né, com um barco bimotor, que leva 2 horas. Neste passeio, você pode optar por retornar com o mesmo barco, ou então, se você quiser optar por fazer um passeio de rafting, você informa antes, porque já tem um outro custo, mas aí sobe com o barco do Macuco Safari, em algum ponto você sai do barco e entra no bote inflável e retorna para o porto lá do Macuco Safari já com o rafting. Então, é um passeio que é para turistas, então, obviamente, não precisa ter conhecimento profissional de rafting, mas é bastante seguro, tem uma limitação de idade, né, 14 anos, e é um passeio fabuloso. Normalmente, no final do passeio, o líder ali do grupo, ele oferece para que as pessoas pulem no rio e nadem. Obviamente, não vai estar nesse lugar aí em frente às cataratas, já vai estar bem mais abaixo, num lugar totalmente seguro. E aí você vai embora falando, eu nadei no rio das Cataratas do Iguaçu, no Rio Iguaçu. Isso também é bastante marcante para o turista. Ele fala, não, eu não só vi as cataratas, como eu nadei no rio das Cataratas do Iguaçu. Não é que ele vai ficar nadando, mas ele vai pular no rio e vai ter uma experiência ali de 3 minutos e marcou para ele a viagem. Trago para vocês um pouquinho da informação do lado argentino das cataratas, que neste momento não está acessível por causa da fronteira, mas tem um centro de interpretação de natureza, tem um trem ecológico que leva até os passeios, e apesar de que eu comentei com vocês antes que o passeio, quem vai do lado argentino não consegue ver 100% das quedas d'água, apesar disso, o passeio leva mais tempo do que o lado brasileiro. Por quê? Porque você vê os mesmos conjuntos de quedas d'água, às vezes de cima para baixo e às vezes de frente, como é o caso dessa imagem aqui. Então, o que acontece? Você faz o mesmo circuito de 2 perspectivas diferentes, o passeio superior e o passeio inferior. Então, isso toma mais tempo, e aí depois você toma um trenzinho e vai até a estação da Garganta do Diabo, que tem aquela vista que eu mostrei anteriormente para vocês. Um pouquinho do mapa da cidade, só para vocês entenderem mais ou menos a nossa posição geográfica. Aqui do lado direito vocês veem as cataratas, o nosso aeroporto, tá? Esse prédiozinho aqui é o centro de recepção de visitantes das cataratas. Aqui você tem a ponte com a Argentina, o aeroporto de IGR Iguaçu, Porto Iguaçu. Nesse local você tem o Marco das Três Fronteiras, aqui o centro da cidade, a Ponte da Amizade, vejam, para aquelas pessoas que oferecem passeios de compras, você cruza a ponte e já está todo o comércio aí. Hoje o comércio paraguaio já está muito mais organizado e logo mais eu vou falar alguns detalhes para vocês. E aqui é a usina hidrelétrica de Itaipu, a maior produtora de energia hidrelétrica do mundo, que é aberta à visitação. Temos o Parque das Aves, que é um parque que já foi premiado. Essa semana mesmo ele recebeu um prêmio do TripAdvisor, que é um dos atrativos do Brasil que mais recebe reviews positivos. Tá? É um parque que cuida de muito cuidado e conservação da floresta e das aves. É uma referência mundial. E as pessoas têm acesso aos viveiros, então você entra em 5 ambientes diferentes em contato direto com a ave. É uma experiência bastante marcante, costuma ser muito a resposta do cliente é sempre muito positiva. Temos um complexo Dreamlands. Foz tem muitos parques temáticos hoje, então o complexo Dreamland tem 5 atrativos, é um complexo grande, com 60 mil metros quadrados, tem um museu de cera. Um outro ambiente, ele tem o Vale dos Dinossauros, que é um atrativo para criança, né? Com tirolesa e arvorismo. Temos o Museu de Maravilhas do Mundo, que são os ícones do turismo mundial em forma de miniatura, sejam eles Torre Eiffel, Coliseu Romano, os diversos ícones do turismo que são miniaturas. Um bar de gelo,
o Dreams Ice Bar, onde tudo lá dentro é de gelo, o banco que você vai sentar, o balcão, o copo, você recebe uma roupa adequada e pode ficar no máximo 30 minutos. Então, é uma experiência bastante marcante. E o Dreams Motor Show, que é um bar da Harley Davidson, temático da Harley Davidson, toca rock and roll, você tem lá sua cerveja, hambúrguer, então é um complexo bem interessante. Aqui, algumas imagens disso que eu comentei agora. O Marco das Três Fronteiras foi revitalizado para aquelas pessoas que vieram a Foz só há muito tempo. Não, mas esse lugar é abandonado, realmente era um lugar um pouco ruim, mas ele foi totalmente remodelado, totalmente revitalizado. Então, aqui é uma vista do restaurante, do Marco das Três Fronteiras, mesmo o obelisco, aquele obelisco verde e amarelo que é de 1903, então é um marco histórico para nós. Ele tem a reprodução das vilas jesuíticas, das missões jesuíticas, e ele oferece tanto restaurante, com aquela comida internacional, como ele também tem essas barraquinhas que são as comidas de rua, só que neste local é muito bem organizado. Aquilo que o turista, geralmente estrangeiro, quer saber o que o brasileiro come de comida de rua, então ele tem essa oferta. Ele, tanto para uma visita rápida, se você tem pouco tempo, não deixa de incluir no roteiro, pelo menos para a pessoa tirar uma foto e entender essa posição geográfica, como também para uma visita um pouco mais longa. Itaipu Binacional é a maior usina hidrelétrica do mundo, né, como eu comentei, e essa foto panorâmica, se você ver tudo o que é a barragem aqui, ela tem 8 quilômetros de barragem de concreto e mais 4 de barragem de rocha, então são 12 quilômetros, é gigante, tudo lá é impressionante, eles também abrem para visitação turística. Itaipu é uma palavra tupi-guarani que significa a pedra em que a água faz barulho, ou então, numa interpretação mais clara, seria a pedra que canta. Então, Itaipu foi construída justamente numa região onde havia uma rocha que era o local exato para conseguir atingir a perspectiva que ela atende de produção de energia hidrelétrica por causa da formação de cânion do rio. O lago de Itaipu tem uma área total de 1.350 quilômetros quadrados, é uma grande área, porém não é uma área encoberta menor do que de muitas outras represas no mundo que não produzem o que Itaipu produz. Tá? O Itaipu oferece uma visita panorâmica, que dura cerca de 1 hora, mas também se o turista quiser permanecer mais tempo lá, ou no restaurante, ou nos mirantes, e pegar um ônibus, o próximo ônibus, então ela tem uma duração livre, né? Ela mostra toda a parte exterior da usina. Está aberta, e o circuito especial é um circuito que leva o visitante até o interior da represa para ver as turbinas, em funcionamento e tal. Essa está fechada neste momento. Deve voltar a abrir em seguida, a gente vai informar aí a imprensa assim que isso acontecer para a informação chegar até vocês. Mas neste momento o circuito especial está fechado e a visita panorâmica aberta. Tá bem? Aí tem, fora de Itaipu, você consegue visitar o Ecomuseu, está aberto também. Refúgio Biológico de Itaipu também está aberto. Existe um passeio de catamarã que navega nos rios de Paraná e Iguaçu, então aquele cliente que ficou encantado com essa perspectiva de 3 fronteiras, ele também pode fazer um passeio com refeição ou sem, jantar ou almoço, só que sempre mediante reserva antecipada. Temos a oferta de paraquedismo para aquelas pessoas que gostam de um pouquinho mais de adrenalina, então é um salto duplo, bastante seguro também, com especialistas, e de uma altura de 3.000 metros. Temos outras ofertas, outras empresas na cidade que oferecem trilhas, cachoeirismo, canoagem. Essa foto que vocês estão vendo, ela é do Rio Iguaçu, já fora do Parque Nacional, já num perímetro mais abaixo do parque, né, não é a área de reserva, e então tem algumas empresas que oferecem esses passeios, e você também pode oferecer isso para o seu cliente. O Movie Cars é um parque temático que foi inaugurado recentemente em Foz, e ele tem 24 cenários e mais de 40 veículos que são inspirados ou são réplicas
de veículos do cinema. Então, assim, é uma aventura mesmo, é uma imersão cinematográfica, cada cenário ele está todo contextualizado e também é um passeio que atende a família toda, né? Às vezes você pensa que a criança vai gostar mais, porque tem o Batman, mas chega lá é o pai e a mãe que são cinéfilos, que vão ficar mais presos lá nos cenários e gostando do parque. Ele é muito bem estruturado, está bem do ladinho do Parque Nacional aí das Cataratas, e também oferece hamburgueria, loja de souvenirs, então tem um restaurante, né? Está bem interessante. Temos aí parques aquáticos, essa é uma praia termal com ondas artificiais, né? É o Blue Park. E aí também tem os toboáguas, né? Os tobogãs. Um pouquinho da nossa cidade, como eu comentei, da diversidade étnica e cultural, temos um grande templo budista, uma mesquita muçulmana e a nossa catedral católica, então são 3 templos bastante importantes na cidade, que você pode incluir aí no City Tour. As pessoas gostam muito de ver justamente dessa diferença cultural, essa diferença religiosa, é um item que está também somando bastante nas visitas aí em Foz. Um polo de compras. Bom, essa é a parte que eu ia falar. Foz do Iguaçu, aqui você vai estar vendo uma imagem do Shopping Paris no Paraguai e o Duty Free da Argentina. Mas Foz do Iguaçu tem 2 lojas francas, 2 Duty Free dentro da cidade, que são em 2 shoppings diferentes, 2 centros comerciais. E o comprista ele pode utilizar, fazer a compra nesse Duty Free até o máximo de $300, e a gente colocou aqui por mês, porque você pode comprar $100 em um e mais 200 no outro, ou como você preferir, mas isso não influencia no outro. A sua cota total de loja franca é $300, tá? Aí no comércio do Paraguai são $500 e um não interfere no outro, tá? Então o que acontece? Cota de duty free em Foz é até $300, tá? E são permitidas várias compras em qualquer duty free, até o limite da cota. Já a cota individual de compras para fora do Brasil, que seria Paraguai ou Argentina, você só pode utilizar em uma única vez. Significa que se você fez compras no Paraguai e passou e a Receita Federal registrou você já não pode comprar na Argentina, porque essa cota é até o limite de $500, mas não permite múltiplas compras, tá certo? E, bom, temos também entretenimento, o turista que chega em Foz do Iguaçu, ele pode fazer entretenimento no Brasil, na Argentina, no Paraguai, também, lembrando que a fronteira está fechada nesse momento com a Argentina, mas a gente gosta de comentar que o turista pode acordar e tomar o seu café da manhã em Foz do Iguaçu, e se ele resolver almoçar no Paraguai, ele pode almoçar no Paraguai, e se ele quiser no mesmo dia jantar na Argentina, ele pode jantar na Argentina. Por quê? Porque as nossas distâncias geográficas permitem e as aduanas funcionam 24 horas, né, quando as pontes estão abertas. A ponte com o Paraguai está aberta, normalmente, 24 horas. Os turistas que vão para o Paraguai, eles podem passar sem nenhum controle, nem apresentação de PCR, porque se eles forem só para o comércio, porque aí não vai haver uma fiscalização e está autorizado, zona fronteiriça. Depois, se a pessoa resolver viajar, ela tem que ir na imigração, e aí sim tem os procedimentos, tem que ter o PCR negativo, com menos de 72 horas, e aquelas exigências. Mas o cliente que quer ir fazer compra no Paraguai e voltar, ele pode fazer isso no mesmo dia. A nossa gastronomia está bastante diversificada, né? E também tem vários municípios aí lindeiros ao Lago de Itaipu, que oferecem aí café colonial, parques aquáticos, turismo religioso, cicloturismo, isso tudo aqui na região de Foz do Iguaçu. Alguns detalhes, depois a gente vai mandar essa apresentação para vocês, não se preocupem, que de documentos que são exigidos, o que é autorizado, o que não é para cruzar as fronteiras, tá bem? Eu não vou me demorar nisso, porque a gente já eu quero dar tempo para as perguntas, né? Então, aí, essas informações mais detalhadas a gente passa para vocês por e-mail, o Dante vai facilitar para vocês, e algumas informações sobre cotas de compras e tal, é sempre interessante ficar atualizado com o site da Receita Federal, então, porque nada aqui é diferente do que é para as outras fronteiras do Brasil, então,
A gente passa a informação, mas também passa a fonte para que vocês se atualizem constantemente, porque isso pode ser que mude, né? Agradeço a vocês, agradeço muito a atenção de vocês, eu gostaria de... estou aberta sempre a qualquer necessidade, eu também via Brastor, o Dante está aí, a gente está sempre em contato, e obrigada pela atenção, espero vocês em Foz. Eu vou deixar vocês com mais um vídeo de 1 minutinho, que é para ficar no coração de vocês aí, essa vontade de Foz do Iguaçu, tá bem? Obrigada. Vamos lá, Dante. Só um momento, desculpa, porque travou aqui. Tudo bem, tá tranquilo. É bom que cria suspense. Muito bacana, né, gente? Pablo, pedi aqui para o Pablo, nosso especialista convidado e conselheiro da Brastor, para que também conte um pouquinho aí as impressões dele. Assim, a apresentação foi fantástica, muito detalhada, apresentando todos os atrativos, e são muitos os atrativos, então, assim, define como um destino turístico de altíssima qualidade, prevê, né, todas essas questões de hospedagem, entretenimento, atrativo natural, sustentabilidade em volta, né, com os outros parceiros que estão, os países aí da tríplice fronteira, todos integrados. Então, assim, é um destino que não tem erro. Você vai para conhecer e vai ser feliz, vai ser bem atendido, vai ter o conteúdo e tenho certeza que agora, com todas essas explicações da Célia aí, todo mundo está um pouquinho mais antenado no que fazer lá e o que oferecer para os clientes. Então, parabéns, Célia, parabéns para o destino Foz do Iguaçu, sempre, né, é um destino que orgulha muito a todos nós, né, e nós, como especialistas Brastor, estamos sempre de olho aqui, sempre querendo trazer para vocês as melhores informações. Então, assim, espero que vocês tenham aproveitado e muito obrigado aí pela presença de todos. Foi um prazer participar desse treinamento. Pablo, muito bacana. Muito obrigado. Gente, temos várias perguntas aqui, Célia. Vamos começar? Vamos lá. Olha só. Primeira pergunta que eu vou trazer aqui Parque Nacional abre à noite no período de lua cheia? Não está abrindo nesse momento. Nós acreditamos fortemente com a próxima concessão que vai prever, porque o ICMBio, ele quer que as pessoas utilizem o parque e conheçam o parque. Está fechado, primeiro, por causa da pandemia, que várias coisas ficaram restritas, né? Então, esse passeio noturno não voltou pelo volume baixo de demanda, né?
e então eu não posso te garantir que vai abrir esse ano, mas a gente, com certeza, esse passeio volta. Eu só, infelizmente, não consigo precisar para vocês quando. Eu acredito que já no início do ano. Falando sobre o parque ainda, quem se hospeda no Belmont tem entrada livre para o parque? Tem, porque, na verdade, o Belmont que vai pagar esse acesso ao turista, né? Então, ele é hóspede, ele vai receber um registro e ele vai poder transitar no parque, mas não paga a entrada. E se a pergunta foi relacionada a horários, sim, também, só que o parque não tem transporte à noite, então o turista vai utilizar ou o serviço de táxi ou o veículo próprio. Ah, um Ok, detalhe, desculpa, eu vou até, gosto de falar claro. disso. Todas as pessoas que são autorizadas a entrar com veículo particular, porque são poucas, em poucos casos, elas recebem, nós, por exemplo, quando temos algum evento, alguma ação que a gente entra com o nosso carro próprio, a gente recebe como se fosse um GPS, tem um registro, toda uma formalização, e você só anda no Parque Nacional numa velocidade controlada e você é monitorado. Então, se você atropelar um animal, se você cometer algum erro, porque você está dentro de um parque nacional, você vai responder por isso. Então, os hóspedes, eles são orientados nesse sentido, e os que viajam de carro recebem todo esse tratamento também. Tá? Sobre Itaipu, existe um show noturno? E uma outra pergunta também. Foi mencionado um passeio de barco de 100 quilômetros. Ele já está disponível? Tá, vou separar as perguntas. O show noturno de Itaipu também está com baixa demanda, portanto, neste momento ele não está operando, mas deve voltar a operar porque é um passeio que já está estruturado. Itaipu oferecia um show de luzes e som em toda a sua barragem. Então, é um passeio bastante interessante que não é igual ao passeio do dia. Não está aberto neste momento. Segunda pergunta, o passeio de barco que sairia do Parque Nacional para ir até a cidade de Capanema. Esse passeio está dentro do projeto de uso do Parque Nacional do Iguaçu e deve vir já no início do ano que vem, possivelmente, com a nova concessão do parque. Neste momento, ele não está operando, mas é desejo do ICMBio que isso aconteça, porque ele quer que o visitante conheça outras regiões do parque, não só a região das cataratas. Que ele faça uma visita, o turista vai visitar o Parque Nacional com as cataratas, não apenas as cataratas. Ok. Os turistas brasileiros, eles vão precisar apresentar certificado de vacinação nos atrativos, no desembarque no aeroporto? Não vão precisar. A Foz do Iguaçu segue rigorosamente os protocolos sanitários vigentes. Então, a máscara, o álcool gel, isso em todo lugar as pessoas vão pedir. Os hotéis têm o máximo de cuidado com isso. Mas não é solicitado a vacinação, o comprovante de vacinação ou de PCR, nada disso nos atrativos. Foz, nesse sentido, não tem, é totalmente aberto. Sobre a fronteira com o Paraguai, o brasileiro está precisando apresentar o PCR, a fronteira está aberta, certo? Com o Paraguai, não é isso? Sim. E os atrativos também de compras também estão abertos, né? A fronteira fica aberta 24 horas com o Paraguai. Ok. O turista, o brasileiro que quer ir para o Paraguai, quando ele cruza a fronteira, ninguém vai parar para perguntar para ele onde ele está indo, porque já existe um acordo prévio de que ele pode cruzar para as compras. Então, ele não precisa fazer nenhuma formalidade. Caso esse turista queira viajar para o interior do país, então ele vai espontaneamente até a imigração, e aí, neste caso, ele vai ser cobrado dele um PCR negativo com menos de 72 horas. Caso ele só vá ao centro comercial aqui em Cidade do Leste, ele não vai ser abordado. Caso ele seja, ele só vai ter que responder que está indo para compras, mas não existe essa abordagem, é livre o trânsito. Então, só para a gente amarrar essa questão do PCR, não precisamos de PCR para brasileiros em Foz do Iguaçu, certo? Os brasileiros que vão ao Paraguai, eles entram para os atrativos e as fronteiras com a Argentina ainda estão fechadas. Para estrangeiros, Foz do Iguaçu tem alguma exigência?
Não, não nenhuma as exigências são as exigências que o Brasil, né, que o Ministério da Saúde do Brasil, junto com as autoridades, vai exigir para esse estrangeiro no seu portão de entrada. Então, que é o PCR negativo com menos de 72 horas. O Brasil ainda não deu uma nova normativa falando, por exemplo, sobre vacinas. Isso imagino que em breve vai acontecer. Mas isso é uma exigência do governo federal, né? Agora, em Foz do Iguaçu, não, nós seguimos os mesmos protocolos do governo federal, no sentido de ponte da amizade, mas uma vez que esse estrangeiro já está no Brasil e ele chega de avião, por exemplo, num voo doméstico, ele tem um tratamento normal mesmo que um brasileiro, ninguém vai perguntar mais nada, ele foi abordado no portão de entrada, provavelmente. Sobre o acesso ao rio, é só naquelas atividades como, por exemplo, o Macuco Safari, o rafting e... Olha, o visitante tem acesso ao rio no passeio do catamarã, que é uma entrada específica, é um porto, e também lá dentro do Parque Nacional com o rafting ou o Macuco, e com algumas empresas locais que oferecem passeios de cachoeirismo e trilhas que chegam até a margem do Rio Iguaçu, por exemplo. Então, e fazem caiaque. O visitante tem acesso a isso, mas não sozinho, ele não vai sair, por exemplo, caminhando na cidade e encontrar um acesso para o rio, porque geralmente esses acessos estão longe do corredor turístico, e nós não temos essa abertura, provavelmente por questões de fronteira, né? Então, são lugares específicos onde o turista vai acessar o rio. Ok. Foz do Iguaçu hoje, vocês consideram uma cidade LGBTQIA+ friendly? Sim, somos, só que nós precisamos ainda trabalhar como anunciar isso, como certificar, mas sim, com certeza, Foz do Iguaçu é uma cidade que atende múltiplos segmentos, sabe? Nós conseguimos ter oferta de serviços e de equipamentos para vários segmentos. Legal. Sobre sustentabilidade do turismo, nos atrativos, você pode falar um pouquinho o que vocês têm feito? Olha, bom, de um modo geral, quando você fala em sustentabilidade, você também fala em economia, né? São 3 pilares. Sim. Então, por exemplo, durante a pandemia, nós tivemos aí, como é uma cidade totalmente turística, nós tivemos bastante segmentos que ficaram estagnados, bastante empregados ou pessoas que tiveram seus trabalhos cortados. Então, eu gosto de citar um exemplo de sustentabilidade que aconteceu no turismo. Os guias de turismo estavam sem nenhuma atividade, então a prefeitura conseguiu fazer disso um case, porque nós temos um programa que chama Foz Conhecendo Foz, onde a prefeitura paga diárias para os guias de turismo e para os motoristas com seus veículos, diárias a preço de mercado, para que essas pessoas levem os moradores sem custo para conhecer os atrativos turísticos. Então, foi um trabalho aí a muitas mãos, onde os moradores de Foz, que têm menos condições financeiras, eles foram estimulados a conhecer os atrativos turísticos. Ainda durante a pandemia, a gente sabe que é um momento que as pessoas estão, assim, emocionalmente bastante abaladas, como a gente tem atrativos em locais abertos. Então, foram vários fatores positivos, e os guias passaram a ter uma fonte de renda, né? Além disso, a Itaipu Nacional fez convênio que chama Foz Capacita Foz, que ela oferece capacitações em vários âmbitos, desde montadores de eventos, todo o lado operacional de organização de eventos, como também guias de turismo, motoristas de táxi e de aplicativos. Eles se cadastram, recebem uma bolsa de R$550 por 3 meses para aperfeiçoamento profissional. Isso foi viabilizado via Itaipu, e o Foz Conhecendo Foz via Prefeitura de Foz. Então, a gente se preocupou um pouco com isso também. E nós temos um grande evento fixo,
que é o Cataratas Day. No dia 11/11 de todos os anos, a gente abre as cataratas de maneira gratuita e oferece transporte com uma sensibilização assim de cuidado com a natureza, de pertencimento, de orgulho de pertencer para o morador de Foz, para que ele sinta orgulho de morar aqui e que ele visite o que é dele, né? Legal. Célia, se você pudesse dizer quais as principais novidades de Foz para a próxima temporada, o que você poderia trazer para a gente? O que tem de novo? Foz do Iguaçu, acho que a principal novidade, a novidade 1, é que o iguaçuense está com saudade do turista. Assim. A gente já tem turista, mas a gente está com saudade daquele movimento. Então, eu tenho certeza que a cidade vai estar muito acolhedora. Já agora a gente está assim, com maior expectativa já para o 7 de setembro, de estar com a cidade cheia. Mas essa é uma das novidades, mas assim, nós temos vários hotéis reformados, eu não vou mencionar temos vários hotéis reformados, que aproveitaram, né, eles já tinham um projeto aí de revitalização ou de reestruturação, e eles aproveitaram esse período de baixa e se reestruturaram, são vários. Então, hotelaria, aí você vai conseguir bastante novidade em hotelaria. O Movicars, que é um atrativo, aquele que eu mencionei dos veículos, dos réplicas do cinema, é um atrativo que abriu agora em meio à pandemia, digamos assim, então ele é uma novidade. O Blue Park tinha acabado de abrir quando iniciou a pandemia, então ele é uma novidade, né? E os duty frees, né? Os shoppings de Zona Franca, então também abriram aí nesse período. Olha quanta novidade num período que normalmente os destinos estariam estagnados, né? Então, Foz do Iguaçu está recebendo muitos investidores, nós já estamos com vários eventos previstos aqui para o final do ano, muito boas perspectivas, assim, e a cidade não vai... Lógico que se abateu economicamente, não tem como não ter acontecido, mas não estagnou e não vai parar, vai seguir no crescimento que vinha antes. Muito bacana. Célia, sobre a partir de quantos dias você acha que vai fazer um roteiro bacana para que as pessoas conheçam bem? A partir de 3, 4? Olha, eu diria que o mínimo mesmo é 3 dias, mas você consegue estender 7 dias tranquilamente, porque vocês viram que eu falei de vários atrativos, né? E ainda teve, quando eu falei de canoagem, de trilhas, eu só mencionei uma lista deles. Se você considerar que você leva uma tarde toda para fazer uma trilha, que você leva... Então, você pode estender isso para uma semana, para 10 dias, não sei. Claro, vai depender do tempo, da disponibilidade, do que a pessoa quer fazer. Mas eu diria que de 3 a 6 dias é um período ideal para conseguir visitar a maior parte das coisas. E lembrando que Foz do Iguaçu tem muitos resorts, então o que acontece? A pessoa vem para Foz, ela vai, vou para o Paraguai amanhã cedo, mais de tarde eu vou ficar na piscina do hotel. Então, você consegue fazer esse roteiro você consegue diluir ele em vários dias, porque os hotéis também têm boa oferta de serviços. E sobre a oferta gastronômica da cidade? O pessoal está perguntando aqui um pouquinho sobre algumas experiências sensoriais e afins. Você tem algum caminho das pedras para passar para o pessoal, onde eles podem buscar mais informações? Certo. Olha só, Foz do Iguaçu não é só porque é um destino turístico bastante internacional, mas também pela diversidade étnica, você consegue certos tipos de comida, certas gastronomias muito genuínas. Por exemplo, nós temos uma grande colônia árabe que eles têm o seu próprio supermercado. Então, o que acontece? Se você vai escolher um restaurante árabe, provavelmente ele é um restaurante muito genuíno, que ele oferece aquela comida assim, parecida com aquela que você vai comer no Líbano, por exemplo, que a maior colônia árabe aqui é libanesa, existem de outros países. Mas assim, aquele azeite que veio do Líbano, várias coisas, os doces, nós temos docerias árabes, eu mostrei para vocês uma foto da mesquita, e em frente à mesquita tem uma doceria árabe, ela é como se fosse uma confeitaria nossa, mas assim, tudo que tem ali é doce árabe, são diversos
tipos de doces. Então, isso é bastante genuíno. Nós temos uma comunidade taiwanesa muito grande, então os restaurantes chineses aqui são muito genuínos. Inclusive, eu já vi uma pesquisa aí internacional com um operador que o destino da América Latina que tem a comida mais genuína para os chineses é Foz do Iguaçu, porque justamente tem uma comida assim, bastante real para eles. Gosto de salientar isso. O bife de chouriço argentino, que você, no momento normal de fronteira aberta, você pode cruzar para comer o seu bife de chouriço lá e tomar o seu vinho, mas você também encontra ele aqui em Foz em diversos restaurantes. Então, é bem importante valorizar esses elementos de colônias que já estão por aqui. Nós também temos oferta, por exemplo, de restaurante espanhol, restaurante italiano, esses restaurantes que a gente encontra geralmente em destinos turísticos e que são excelentes. Mas eu gosto de salientar essa comida das pessoas que vivem aqui, que têm os seus restaurantes e que são bastante verdadeiros, assim, bastante genuínos. Bacana. Ó, sobre o Parque Nacional, só queria, se você repassar o horário de visitação dele e dias e horários, e se existe algum tipo de diferença, de possibilidade, por exemplo, que é um grupo, eu preciso de um horário alternativo, de alguma ação diferenciada, um lugar exclusivo, a gente consegue ter algum tipo de ação dessa maneira? Olha, o parque abre das 9 às 16 horas, agora em períodos de pandemia, lembrando que o ingresso tem que ser comprado online. Não existe venda de ingresso lá na entrada do parque hoje. Existem funcionários, caso você compre o seu ingresso e precise mudar, isso é bastante fácil de fazer pelo site, mas é sempre, você tem que trazer o voucher impresso ou no seu celular, ou o número do voucher para que eles localizem. Isso é bastante importante. Com relação a atividades fora do horário, neste momento não estão acontecendo. Possivelmente, se você tiver um grupo, podemos consultar a Catarata Social, esse ICMBio, porque as demandas vão começando a surgir e eles vão flexibilizar, mas nesse momento está acontecendo com horário inflexível, digamos assim. Normalmente e historicamente, o Parque Nacional Iguaçu abre para atividades fora. Nós já tivemos bastante ações demais, né? Lançamento de um veículo lá no restaurante Porto Canoa, cria-se uma plataforma em cima da água, vai fazer o lançamento à noite. Já aconteceram diversos eventos, então isso também é uma das coisas que o ICMBio vai abrir e a nova concessionária, a concessionária atual já faz, e a nova certamente vai fazer, que eles querem realmente abrir mais opções dentro do Parque Nacional e oportunizar que o visitante passe mais tempo dentro do parque. Bacana. Para a gente ir chegando aqui no final, o Blue Park que você mencionou, ele é um atrativo municipal ou ele é um atrativo privado? Ele é um atrativo privado, ele pertence ao grupo Mabu, algumas pessoas, acho que a maioria conhece os hotéis Mabu, não é exclusivo para hóspedes do Mabu, eles têm um complexo de hotéis ali, My Mabu, que é no sistema de time sharing, que está anexo ao parque, mas não é exclusivo para o hóspede. Então, o visitante pode estar hospedado em qualquer hotel da cidade, ou nem estar hospedado na cidade e vir passar o dia e está tudo certo. Só é importante que se faça um contato com o parque, aquelas pessoas que querem, porque o parque faz todo um registro do visitante antes, ele vende com antecedência, e para que esse visitante não precise esperar na fila, entendeu? Para receber sua pulseirinha, porque dentro do parque é todo controlado com a pulseira. Então, ele já chega, faz o seu check-in, se a agência fez o contato antes, ele já faz o check-in e recebe a pulseira. Então, não tem burocracia, agiliza. Então, é bastante importante fazer o contato com o parque antes. A última pergunta, acesso ao parque, ao Salto Mondai, no Paraguai. Uhum. Ele é tranquilo para se fazer? É de fácil acesso? É bem tranquilo, contudo, é importante contratar uma empresa que esteja habilitada para fazer o passeio no Paraguai. Então, se é uma empresa de Foz, um receptivo de Foz que vai levar, ele já vai ter os procedimentos legais lá, que seria a lista de passageiros e tal, ou então uma empresa paraguaia. E essa é uma coisa que a gente gosta de salientar, que tem que estar
fazer os controles migratórios de passageiro, trânsito, né, com passageiros. Mas o passeio é bastante interessante. Para quem não sabe, a pessoa que perguntou sabe disso, mas talvez a maioria não esteja se perguntando o que é o Salto Mondaí. É uma cachoeira, né? Um salto enorme, assim, lindo, muito bem estruturado, bem no meio da natureza também. Não tem nada a ver com o conjunto de quedas d'água das Cataratas do Iguaçu, porque é o Rio Mondaí, e é do lado paraguaio, né? Nós não temos Cataratas do Iguaçu como o Paraguai. Mas também dá para a gente dizer assim, você consegue oferecer um passeio, um complexo de cataratas para o seu cliente, e você inclui esse Salto Mondaí no Paraguai. Bacana, bacana. Gente, foram muitas perguntas, foram 30 perguntas. Que bom, que bom. Foi super bacana. Pablo, quer deixar suas últimas palavras? Eu só quero agradecer a Célia por tanta informação boa, de qualidade aí, que serão certamente muito úteis para todos nós, e agradecer a presença de todos, agradecer a organização aqui da equipe Prastoa por esse sucesso em webinar. Obrigado, pessoal. Ótimo. Célia, quer deixar suas últimas palavras? Sim, bom, eu quero agradecer a você, Dante, e também a toda a equipe aí da Prastoa pela oportunidade. Quero agradecer muito essas pessoas que estão nos assistindo. Façam as suas perguntas, chamem, demandem Foz do Iguaçu. Nós estamos abertos, estamos com saudades, estamos querendo turistas, estamos querendo ver esse Brasil movimentando o turismo de novo, tá? Sempre uma satisfação falar com vocês. Todas as vezes que precisarem, podem chamar. Bacana, Obrigado. gente. Então, agradecer a presença de todos. Um abraço e até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até.